As carinhas. É. Agora foi. Olá, pessoas. Como estamos? Bom, dando sequência aos vídeos, né? Era live, né? Agora não é mais live, não é ao vivo, então não é live. Mas a contribuição das convidadas, mais que maravilhosas, todas minhas amigas, porque as minhas amigas são todas... Gente, olha, tenho muita sorte. E daí, dando continuidade a esse trabalho da Jornada do Yoga do Ventre, hoje eu estou aqui com a Érica, que é astróloga, e ela vai falar, né, sobre as faces do feminino na astrologia. Preste atenção, porque esse papo é um papo, assim, precioso. E a Érica é uma pessoa que eu conheço já tem tempo, e desde que eu conheço ela, assim, muito dedicada ao estudo da astrologia, e eu estou muito feliz por ela ter aceito esse convite, porque eu já venho um tempo, Érica, escreve, faz vídeo, não, porque tem muita sabedoria, e é isso, Érica, se apresente, eu vou passar a bola para você. Tá certo. Olá, pessoal, é um prazer imenso estar aqui, fiquei muito feliz com o convite de Camila. Eu sou uma pessoa que tem perfil mais introspectivo, então eu fico numa vibe muito mais low profile, né? Trabalhando com a astrologia muito mais assim por meio de uma rede de contatos, né? Que eu estabeleço diretamente com as pessoas e acabo que eu não utilizo tanto assim as redes sociais para desenvolver esse trabalho, o que por um lado é ruim, porque eu acho que cada profissional ele tem uma perspectiva que é muito individual e muito particular, né, para contribuir numa determinada área de conhecimento. E aí acho que quando você deixa de se visibilizar, você acaba privando um pouco as pessoas de ter oportunidade daquela visão, né, que pode ser uma visão bem particular e que pode ser a visão que você está procurando, aquela que mais se aplica a você. Então, depois, né, de muitas conversas com Camila, né, e aí ela fez esse convite, eu aceitei prontamente, depois até me surpreendi, né? Mas eu acho que foi um convite do universo através da Camila, né? Então, vamos aceitar, vamos botar a coisa para acontecer, né? Kali atuando nesta vida. Cale toda essa galera, né? Porque acho que quando a gente fala de faces do feminino, as faces do feminino estão em todos os lugares, né? Cale suas faces, e também aqui a gente hoje vai falar um pouquinho das faces do feminino na astrologia. Né? Então, falando um pouquinho de mim, né? Como Camila já falou, meu nome é Érica, eu sou astróloga e já venho, né, estudando astrologia por mais ou menos uns 23, 24 anos. Então, foi um conhecimento que foi sendo construído gradativamente. E eu entendo que, como uma boa parte das pessoas que enveredam por esse tipo de caminho de autoconhecimento, né, a gente envereda pela dor, né? Então, o meu mergulho na astrologia, já, né, por mais de 20 anos, ele vem pelo caminho da dor também, pela necessidade de tentar compreender determinadas questões que envolvem o feminino ferido, né, que a gente vê tanto aí na nossa sociedade, essa sociedade que foi se tornando gradativamente patriarcal, né, em que os aspectos do feminino na mulher eles foram restringidos, e os aspectos do feminino no homem, que eu acho que essa é a parte mais grave da história toda, eles foram totalmente suprimidos. Né? Porque todos nós, né, homens e mulheres, a gente precisa ter esse equilíbrio yin e yang, né? A gente precisa ter esse equilíbrio ânima e ânimos. Senão, fica faltando alguma coisa e o universo ele dá um jeito de compensar. E aí a gente vê essa série de desequilíbrios que a gente observa na sociedade atualmente, né? Exatamente. E o masculino, para ele ter esse equilíbrio, ele precisa andar de mãos dadas com o feminino. Sim. Só que até mesmo essa ideia a gente trazer para determinadas pessoas, determinados homens, sobretudo, e vamos botar assim, até homens que se identificam mais com o padrão, né, social do que é ser esse homem, né?
é uma ideia muito que eles entendem como algo castrador, né? E, na verdade, é uma potência que está sendo negada por eles, né? Se você fala que tem que se conectar com o seu feminino, já fica assim, já levanta as barreiras todas possíveis. Sim. E bloqueia, né? Essa potência que esse feminino pode dar para esse ser, né? Enfim, né? 5.000 anos de patriarcado é o resultado tá aí, né? Exatamente. Visível e sentível na pele, que a gente Sim. vê, sente, cheira, observa, enfim, é isso. E ele se faz presente em todas as áreas do conhecimento, né? Até quando a gente observa qual é a preponderância de público que busca autoconhecimento, né? No meu caso, que busca a astrologia como ferramenta de autoconhecimento, esse público ele é preponderantemente feminino. Porque até a questão da jornada do herói, que a gente sempre conversa, né? Da coisa do buscar o autoconhecimento, do buscar vencer os próprios obstáculos internos nessa jornada do herói que todos nós enfrentamos no dia a dia, não é visto como algo masculino, né? Porque para o autoconhecimento, via de regra, é uma coisa que a gente não consegue fazer sozinho na totalidade. A gente precisa de ajuda de vários elementos, né? E não é visto como masculino pedir ajuda. Então, o autoconhecimento... Exatamente. É porque o homem não pode demonstrar fragilidade, vulnerabilidade, que isso daí faz dele menos homem, né? O termômetro da masculinidade não permite, né? Então, de fato, né? A gente também não está dizendo que é fácil ser homem, né? Não é fácil ser humano, né? Exatamente. Mas é isso, você criar já os meninos sendo educados, homem não chora. Então, tem todas essas questões que envolvem essa construção, né, desse ser masculino, e daí é uma questão para a gente pensar coletivamente, né? Não é um problema só das mulheres, não é um problema só dos homens. Não, é um problema algo coletivo. Cultural, é social, né? E nessa questão da perspectiva sociocultural, quando a gente parte para o campo da astrologia, a gente precisa considerar muito fortemente a questão... Eu vou falar uma palavra aqui que eu não gosto de usar, mas eu vou falar porque é a forma como as pessoas conhecem mais, e depois eu vou transpor para o termo que eu gosto de usar. Então, quando a gente fala de astrologia, a gente precisa recorrer aos mitos que alimentam os elementos que compõem um mapa astrológico, né? E aí a palavra mito é uma coisa que eu não gosto muito de utilizar, porque normalmente a gente chama de mito ou de mitologia aquilo que é a religião dos outros, né? Normalmente a gente emprega o termo mito e mitologia de uma forma que é pejorativa, né? Então eu gosto mais de utilizar o termo cosmogonia, né? Que a gente entender... Igual folclore, gente. Eu detesto falar folclore. Folclore pra quê, gente? Tem. Folclore pra você que tá olhando de fora. Então, o mito também vem nesse lugar, né? Isso. No olhar externo sobre algo que a pessoa vê ali como fantasioso, e para outras pessoas aquilo ali é a espiritualidade vivida ali da pessoa, né? Exatamente. É algo que a pessoa com a cultura de fora ela vê como pitoresco e fantasioso, né? E você percebe muito esse peso pejorativo da palavra se você utiliza o termo mitologia judaico-cristã. Existe imediatamente uma rejeição. Aí não é mitologia. Né? Aí é atestado, comprovado ali, não é fantasia, né? Exatamente. Então, só para deixar delimitado isso aqui também, né? Que aqui, quando eu estou falando de cosmogonia, eu estou me referindo ao que as pessoas costumam chamar de mitologia, porque muitos dos pontos no mapa astral, né, e planetas, enfim, eles vêm da cosmogonia greca, na verdade, da cosmogonia greco-romana, né? Que isso é outra coisa que também não é legal, que é sincretizar duas mitologias que não são equivalentes, mas que muitos colocam como se fosse. Mas, enfim,
Então, levando em conta a questão de que a astrologia está associada a uma determinada cosmogonia, né, a duas cosmogonias, que seria a cosmogonia grega e a cosmogonia romana, é importante a gente considerar que dentro dessa cosmogonia grega e romana, a gente também tem as divindades sendo utilizadas para exemplificar os papéis sociais a serem ocupados por homens e mulheres naquele contexto de uma sociedade helenística, né? Que aí já era uma sociedade bem patriarcal. Né? As tradições originais e tribais dos cultos às deusas já haviam sido plenamente subjugadas após as invasões indo-europeias, né? E o culto passou a ser dominado por esses deuses masculinos dos povos invasores, né? Dos quais se destaca na mitologia grega Zeus e na mitologia romana Júpiter, que é justamente um dos planetas que são analisados quando se faz uma análise astrológica. Então, mas trazendo a coisa para a questão, né, das faces do feminino na astrologia. Né? Quando a gente olha para a astrologia, para os elementos que vão compor um mapa, né, que podem ser planetas e podem ser pontos, nós temos dois principais que, via de regra, vão representar a energia paterna e energia materna, que são, respectivamente, o Sol e a Lua. Então, aí você tem os dois primeiros elementos, né, que equilibram a polaridade masculina com a polaridade feminina. E um segundo par, né, que também vai contemplar essa polaridade masculino e feminino, seria o Marte e a Vênus, que aí representa, né, o casal, o homem e a mulher, a sexualidade. E aí, quando a gente olha para a Lua e para a Vênus, o que a gente tem? A gente tem a mãe e a amante. Aquela dicotomia que muitas sociedades fazem, né? A santa, que é a mãe, e a puta, que é aquela mulher que ocupa um lugar ao lado do homem na cama. Então, eram esses os papéis que aos quais as mulheres estavam restritas naquela sociedade helênica fortemente patriarcal, né? Ou você vai ocupar a minha cama como esposa ou como prostituta, ou você será mãe. Ou você vai alternar essas duas coisas, e não existia mais nenhum papel reservado às mulheres nessa sociedade. Né? Então... Sim, e assim, tem alguns dados, né, históricos, que algumas mulheres, sobretudo atenienses, né, porque até mesmo essa ideia de Grécia, não tinha democracia, né? Democracia era uma falácia, a democracia grega era uma falácia. Não, e não existia a Grécia. A Grécia, essa união, a Grécia, o cara era espartano, o cara era ateniense, ele estava ali por Esparta, estava ali por Atena, né? Enfim. E aí tem alguns relatos de algumas mulheres que elas não, durante a vida toda, elas nunca viram a rua onde ficava a casa delas. Sim. Porque o ambiente da mulher era um ambiente doméstico. Cara, ela nunca saiu de casa, ela nasceu dentro daquela casa, ficou ali naquela casa até o dia em que ela morreu. Sabe? Então, o papel dessa mulher, e ela fez isso porque a mãe fez isso e a avó fez isso, enfim. Então, é um papel totalmente voltado para quê? Ela tá ali para reproduzir. Sim. Né? Para que serve? Isso não sai de casa, ela cuida, né? Enfim, da prole e tá ali com esse papel. Sim. Da mãe, simplesmente, né? Então, essa coisa, né, da puta e da mãe, né? Sim. Historicamente falando, é exatamente isso. Lembrei dessa... Foi até um documento que li sobre, né? Falando desses relatos. E é muito, muito louco, né? Louco não, né? Faz muito sentido, né? E como isso daí também foi para esse entendimento da astrologia, ver se eu entendi bem o que você disse, né? Sim, porque esses são os dois elementos femininos que você encontra na astrologia. Porque todos os outros, né, você tem Sol, que é masculino, Marte, que é masculino, Mercúrio, que alguns autores consideram masculino e alguns autores consideram andrógeno. Depois disso, você tem Júpiter, que é masculino, Saturno,
masculino. Urano, masculino. Netuno, masculino. E Plutão, masculino. Chocada estou. Sim. E eu já tive a oportunidade de conversar com algumas outras pessoas também com conhecimento de astrologia sobre isso, e na verdade, normalmente as pessoas reagem com estranheza a essa observação. Não, mas Vênus e a Lua contemplam tudo que é do feminino, né? Só que não. Né? Só que não. E elas contemplam muito especificamente esses papéis sociais da mulher naquele contexto de uma sociedade helenística, extremamente patriarcal e repressora da mulher, né? Em que a mulher ela não podia ser uma guerreira, ela não podia ser uma pessoa vivenciando livremente a sua sexualidade, ela não podia estar num relacionamento em equilíbrio com o seu parceiro, era sempre uma relação de submissão, né? Então, assim, várias questões. E isso foi uma coisa que nesses mais de 20 anos de estudo da astrologia sempre me incomodou. Eu ficava olhando e falando, gente, está faltando energia feminina aqui. Cadê o equilíbrio dessas polaridades? Tem que ter mais feminino. E aí, né, continuando ao longo dos anos esses estudos e tal, e aí começaram a aparecer, né, esses elementos que trazem essa resposta do feminino, né? Onde é que está esse feminino para equilibrar essa polaridade na astrologia? E aí o primeiro elemento feminino que se apresentou para mim foi a Lilith. E a Lilith, ela não é um corpo celeste, né? A Lilith, ela é descrita como o lado escuro da Lua. Então, o que é a Lilith? A Lilith é o feminino aviltado que transgride a norma e faz e age conforme a sua verdadeira natureza. Gente, não Então, sabia assim, disso, não. como que numa sociedade helênica você vai ter espaço para um ponto no mapa que coloca a energia feminina como energia de transgressão? Gente, quem tem a Lilith em Aquário faz o quê, gente? Nossa, é a transgressão da transgressão, né? Tipo, Eu. é tudo, tipo assim, a diferentona a 10ª potência. Me identifiquei. Entendeu? É isso, entendeu? E assim, que potência é essa Lilith, né? Que potência. Sim. E igual eu vou sempre ressaltar aqui, Camila, que quando a gente está falando dessa polaridade feminina, que é muito desconsiderada na astrologia, a gente não está falando só da potência nas mulheres, mas a gente está falando também da potência do feminino nos homens. Sim, assim, quando a gente fala aqui feminino, masculino, a gente está falando de energias, tá? Não é assim, você é um homem, você é mulher, não é essa coisa dualista, heteronormativa. Isso. É como se fosse um yin e yang, sabe? Exatamente. É polaridade. É isso. É polaridade, assim, não é homem nem mulher, porque, tipo assim, a Lilith num mapa masculino, ela também é mega importante de ser olhada, não é só no mapa feminino. Né? Então, assim, até porque esses elementos precisam ser equilibrados. E muitos autores, eles consideram a Lilith como a polaridade feminina de Plutão. Né? Qual é o simbolismo de Plutão? Plutão é o seu maior poder e o seu maior pavor. É morte e renascimento. Então, olha isso, Lilith é só a contraparte feminina dessa energia poderosíssima. Só isso, gente, só isso. O Plutão já é, né, vamos botar aspas, meio assustador, né? Porque o seu medo e tem ali a potência, nananã. E aí a Lilith vem como a face feminina, né? Você falou, sim, né? O lado feminino, né? De uma coisa que é assustadora. Então, assim... Sim. Porque o feminino que se insurge, ele assusta, né? O feminino rebelde, que não se adequa à norma, que traz o diferente, que contesta,
ele é assustador e é um poder, é um manancial de poder e de potência que é gigantesco. E a própria Lilith, né? Se a gente pega, né, as histórias, nossa, ela é citada em várias culturas, várias. Nossa, fica assim, gente. Tem hora que chega a dar um nó, se você for começar a estudar sobre Lilith, né? A principal referência que é feita a Lilith, que eu achei em algum lugar, né, fazendo referência ao judaísmo, dizendo que essa referência não é precisa, né? Mas essa referência também que é utilizada na astrologia é que Lilith seria a primeira mulher de Adão, teria sido a primeira mulher de Adão. E que ela se rebelou quando ela sugeriu a Adão se eles, durante o intercurso sexual, eles não poderiam revezar as posições. Ora Adão ficava em cima, ora a Lilith ficava em cima. E o Adão falou que não, que ele que ia ficar em cima e pronto, acabou, e que ela que aceitasse. E aí a Lilith cruzou o bracinho e falou, só que não. Arrumou lá as trouxinhas dela e saiu lá do Éden. A Mona é isso aí, gente. Entendeu? Que negócio é esse? Essa é a essência de Lilith. Tanto que dentro dessa perspectiva patriarcal, ela foi depois sincretizada com demônios. Exatamente, exatamente. Né? Inclusive, né, para muitas pessoas, né, a gente fala Lilith, a pessoa já faz o sinal da cruz, porque já vem com essa energia, né, da demonização. E é muito isso, né, a demonização do feminino. E é algo que se repete ao longo da história, né? A gente não precisa nem citar, que tem vários exemplos sobre isso, né? Dessa demonização do feminino, demonização do que está indo nesse lugar do transgressor, demonização do que não se compreende. Porque quem foi demonizar é uma pessoa que não compreende feminino, provavelmente homem, né? Sim, provavelmente sim. Não, né? A gente sabe que isso daí foi encabeçado por homens. Sim. Que não compreendendo e também sentindo que a ameaça. Sim. Eu acho que essa que é a grande questão, né? Não, peraí, aquela energia ali é ameaçadora. Sim. E é mais fácil você negar, demonizar, do que você ir a fundo, entender e buscar teu potencial naquilo, né? É um caminho mais fácil. Você visualiza, assim, numa sociedade patriarcal, você ter uma energia feminina que não se curva e que não se pode subjugar. Porque ela te dá uma bela de uma banana. E ela faz o que ela quer, o que ela acha que ela tem que fazer. Ela não tá nem aí pra você. Então, assim, isso não tem espaço. Isso não tem espaço nesse tipo de sociedade. Então, isso acaba que é totalmente ocultado, né? E uma coisa sobre Lilith que é muito interessante e que eu tenho observado bastante é que, normalmente, o lugar onde a pessoa tem Lilith no mapa é o lugar onde a pessoa vai tomar muita pancada do status quo por causa dessa coisa de rejeição, né? Porque ela vai trazer uma coisa que é totalmente fora dos padrões, então ela vai ser marretada. Só que é algo que ela precisa trazer para as pessoas precisam que ela traga aquela rebeldia, aquela revolução para aquele setor. Porque é aquilo ali que vai trazer um novo, que vai movimentar, que vai fazer a roda girar. E olha aí a Lilith também, que você falou antes, né, da jornada do herói. Vamos botar da heroína, né? Jornada da heroína, né? Aí, jornada da heroína. Acredito, gente, né? Por favor. Então, assim, essa jornada, então, é um caminho bem ali pavimentado pela Lilith, né? Porque é um caminho que não é gostoso, nem sempre é gostoso, quando você vai buscar ali aquele negócio que você quer, que você sabe que... Ou às vezes a gente nem sabe muito bem, mas está indo, né? Uhum. Sabe que não é um caminho, às vezes, muito aceito. E aí você vai naquele lugar de bancar suas escolhas, e ali que está a tua potência e tal. Então vai, né? Aí casando com essa energia da Lilith, né? E é algo que assim, é lá que tá o... Como é que a gente chama? O sabor, né? Ali que tá o que dá o tchan ali para sua existência, né? Então, sim, assim, muito interessante isso, Érica. Nossa, eu li um livro sobre Lilith e
Foi um livro, assim, muito... Agora eu esqueci o nome. Foi até a Mama que me deu. Um livro muito forte. Eu fiquei assim, uau, que energia é essa de Lilith? Porque até então eu só conhecia mesmo por essa visão bem cristianizada, né? Vamos botar assim, né? Sim. De entender como algo demônio. Não que eu tivesse criado barreiras, né? Porque quando fala assim, é feminino e é demônio, eu já quero dar uma olhada. Porque Já dá aquela desconfiança, né? eu já Algo olho e errado não falo, está eu certo. acho que tem alguma coisa ali interessante. Porque se Aham, estão demonizando, é porque deve ter alguma coisa legal, né? sim. Então, eu já vou nesse lugar. A Lilith em Aquário já falando, gritando, né? Tipo, Exatamente, é isso aí. Aí eu já vou olhar, vou querer entender sobre, e daí. E até então eu não tinha nem me ligado muito na Lilith, né, no meu mapa astral, e essa visão, né, de usar essas cosmovisões, né, como você botou, né, não vou falar mito, cosmogonias, né? Você usou o nome, né? sim, Para autoconhecimento, isso é fantástico. sim. Isso é fantástico, é fantástico. Não, é maravilhoso, assim, é super completo, né? E outra coisa com relação à Lilith, porque a Lilith, ela não é potência só para o dono da Lilith, mas também ela se torna potência quando ela é devidamente manifesta, né, devidamente expressa, ela se torna potência para todas as pessoas que estão ao redor, que convivem com aquela pessoa. Porque ela traz algo novo, algo de único para aquele meio. Então, assim, a pessoa que consegue dar vazão à sua Lilith, ela externaliza a sua potência e ela traz algo novo para o mundo. Ela traz algo novo para o plano material. Por outro lado, a pessoa que não canaliza essa energia de Lilith, ela vai ter naquele campo em que Lilith estiver localizada no mapa, uma grande frustração, uma grande sensação de frustração. Porque ela não está se permitindo ser revolucionária naquilo que ela veio para ser. Porque ao invés de manifestar a Lilith, ela preferiu se adequar ao status quo. Então ela vai ter ali uma sensação de frustração que ela nem entende, ela não sabe porquê, mas ela vai ter uma sensação de frustração ali, que está faltando alguma coisa ali naquele âmbito que está faltando, que não estou satisfeita, mas é porque ela não está se permitindo canalizar a revolução de Lilith, a rebeldia de Lilith, a transgressão de E Lilith. acontece também o contrário, porque aí você falou que quando a pessoa está ali, né, no flow da Lilith, ela é contribuição para o meio. Quando ela não tá, também acontece que fica aquela pessoa chata pra cacete, tipo assim, ai meu Deus do céu. A pessoa frustrada, Pessoa justamente. É a frustrada, pessoa né? frustrada, transforma a vida Olha, dos coleguinhas no a inferno. gente já pode dar um conselho para certas pessoas. Amada, você já viu onde está a sua Lilith? Vamos manifestar sua Lilith? Vamos lá dar uma olhadinha lá para Lilith, meu bem. Então, a gente já tem aí, fica a dica. Tô brincando, gente. Isso daí eu acho que é um trabalho que tem que ser feito por uma pessoa que entenda de astrologia, né? Mas apesar que hoje em dia todo mundo dá um pitaco, né? Fala assim, mas Hoje em dia todo mundo fulano tem tá sol, tem tudo. lua, não sei. Então, mais uma aí além de perguntar onde é a lua, o ascendente, já pergunta, já sabe onde está a sua Lilith, antes de você ver se dá match com a pessoa. Você pergunta sobre a Lilith. É importante, é importante. Né? Para ver se dá match por signo, se dá match por casa. Né? Porque muitas vezes duas pessoas com a Lilith no mesmo signo, elas vão manifestar de formas totalmente distintas, porque estão posicionadas em casas diferentes. Então, tem sempre que olhar o signo e a casa para ver como é que se vai dar vazão a essa potência, a essa força, né? Que é uma potência primordial, uma potência ancestral, né? Principalmente se a gente olha lá para o que a gente, né, conheceu, a gente ouviu como sendo mitologia, cosmogonia judaico-cristã, né? Em que a Lilith foi o primeiro ser a ser criado do barro, né? Não foi Adão, foi a Lilith. Criou-se a Lilith, do mesmo barro criou-se o Adão.
E aí a Lilith depois dá uma banana pro Adão, e aí vem aquela historinha de que a Eva foi criada a partir da costela, né? Então, E assim, aí, não... simplesmente, já que ela não aceitou, né, ser subjugada, na verdade, o que ela queria era um troca-troca, né? Ela nem queria ficar só por cima, né? Na verdade, ela Sim, queria fazer ela uma parada queria que ficasse partilhar o legal. poder. E isso Ela aí, queria né? partilhar o poder. Ela queria compartilhar aquela experiência de sexualidade, né? Então, aí, como não foi possível, ela foi embora. E aí chegaram a um ponto de, não, peraí, então vamos silenciar essa energia aqui, que foi a primeira, né? A primordial. Uhum. E o que resta dela, o que se falar dela, vai ser de uma forma demonizada. Sim, exatamente. E aí a gente traz um feminino que é um feminino que é originado a partir do masculino. Isso não faz sentido nem se a gente for analisar a coisa biologicamente, né? Mas tudo bem. Não vou me entrar muito nisso, porque senão vai dar muita polêmica, né? Não, e ainda da Mas, costela, né, gente? pois é. Enfim, Enfim. Enfim. Então, né? E aí, quando eu encontrei com a Lilith, né, eu tive meu encontro com a Lilith, aí eu falei, interessante. Então isso aí já é um primeiro feminino, e justamente o feminino que se rebela contra aqueles dois papéis estanques que a gente enxerga quando a gente olha para Vênus e quando a gente olha para a Lua. Não, eu não sou nem só uma coisa nem só outra, eu sou o que eu quiser ser. Exatamente. E a Lilith vem com essa coisa da fluidez, né? Porque tem esse mito judaico-cristão, né? Ah, gente, falei mito. Enfim. Não, é um. E, A gente entende. e a gente vê em outras culturas também a Lilith se apresentando, às vezes, de algumas formas diferentes. Então, é essa energia que vai ali. Às vezes tem uns nomes diferentes, mas quando a gente vai ver ali, é a Lilith, né? Então, Sim. ela tem essa coisa de ser imparável. Você não consegue enquadrar, você não consegue simplesmente, com meia dúzia de palavras, definir, né? Precisa desenrolar um texto, Sim. né? Para poder conseguir definir essa energia. E é isso, assim, é muita potência. Porque a partir do momento em que você não consegue nem definir, você não consegue limitar. Né? Sim. Quando a gente fala alguma coisa é vermelha, você já está dando uma definição que é vermelha e ponto, acabou. Sim. Quando você não consegue chegar a um ponto que você fala que isso é isso, né? Então, aí tem muita coisa ali, né? Quantas possibilidades tem aí em olhar para essa Lilith, que a gente já sabe que é um caminho que você não vai ser sempre adorada, louvada, não vai para aquele lugar que muitas das vezes não é também socialmente aceito, enfim. Aí entram várias questões, assim, eu acho que também é escolha, né, Érica? Você olha se quiser, se não quiser, você não olha, fica aí Sim. frustrada, enquadrada aí no que as pessoas dizem que você tem que ser. E tá tudo bem, tem gente também que não quer bancar, né? E às vezes a gente Sim. fica nesse lugar de, ai, vamos, vamos, e a pessoa não tá afim. Ah, tá tão bom que é merdinha quentinha, deixa eu aqui. Então fica também, é uma escolha, né? É uma Muito... escolha. tipo assim, mas é aquilo, né? O universo ele sempre cobra seus boletinhos, né? Então é uma escolha, mas assim, toda escolha tem a sua consequência. Então, Sim, é isso, assim. Porque, assim, tem muitas pessoas, você como também trabalha, assim, com público, enfim, né? Vem pessoas, imagino, de N jeitos querendo fazer uma astral. E aí, quando sim. você propõe para a pessoa fazer uma jornada da heroína, gente, é uma jornada, não é uma coisa que você vai chegar, estalou o dedo e Não. ponto, resolveu. Então a pessoa quer fórmula mágica, quer, eu vou fazer X e eu vou obter o resultado tal. Então, assim, já teve pessoas que me perguntando assim, enfim, falar determinadas coisas e tal. Em 21 dias eu vou resolver um problema que já tem mais de 20 anos?
Falei, não sei. Não, eu falei assim, eu não sei. Não. Falei, amada, eu não sei se é possível fazer isso em 21 dias, né? Talvez sim, talvez não. Mas, veja bem, uma coisa que você está aí há 20 anos tentando lidar, você quer resolver em 21 dias e ainda quer botar um prazo para a espiritualidade atuar na sua vida. Sim, e sem fazer nenhum esforço próprio, né? Isso é que é o pior. Cara, então, quando a gente fala assim, fazer uma jornada de autoconhecimento, que acaba sendo uma jornada de empoderamento, porque quanto mais você se conhece, mais poder você tem, né? Justamente, essa é a chave. Tem hora que... Quanto tempo? Gente, eu não sei. Eu não sei se você consegue fazer com esse imediatismo com os quais as coisas ligadas à espiritualidade às vezes são vendidas, né? Que você faz e recebe num tempo e bota prazo para o universo. Sim. Não sei se é possível, não é sempre. Então, nem sempre todo mundo está disposto, né, a fazer uma jornada ali. Sim. O que acontece, Camila? Eu percebo muito que é muito fácil você vender produtos na área da espiritualidade e do autoconhecimento, porque, via de regra, para a pessoa assumir o próprio poder, ela também precisa assumir a responsabilidade que vem junto com esse poder. E as pessoas não querem assumir responsabilidade. É muito mais fácil você jogar responsabilidade num guru, num sacerdote, na espiritualidade, na pessoa que tá lançando um oráculo para você. É muito mais fácil. Então as pessoas preferem abrir mão do próprio poder, da própria potência, para poder viver na comodidade, que como você, né, tão bem mencionou, da merdinha quentinha, de não ter responsabilidade. É isso, autorresponsabilidade. As pessoas não querem. Não é todo mundo, né, gente? Eu acho que se você está aqui, chegou até... Sim, querendo, mas né? é a esmagadora maioria. Mas a autorresponsabilidade é uma ideia muito assustadora para muitas pessoas, sim, até por conta da ideia cristã de que você precisa de um salvador, né? Que você não consegue se salvar sozinha. Você tem que ter uma força externa para te salvar. Sim. Então, assim, é uma concepção de que você está desconectada do divino, né? O divino está ali, ele veio e salva. E aí você precisa fazer coisas para o Salvador vir e te puxar lá do poço que você está, enfim, né? E não é uma perspectiva de, opa, poder, ele está em você. Como seria você ser a sua salvadora, você ser o seu salvador, né? Então, é algo muito complicado. E aí você para pensar, né? Tudo que está acontecendo na minha vida, de alguma forma, eu atraí isso. Então, aquele cara chato pra caramba, o vizinho que enche o saco, todos os BOs aí que estão acontecendo, em algum lugar você entrou num estado de permissão para aquilo acontecer. É uma ideia muito assustadora. Sim. É uma ideia muito assustadora. É a ideia da responsabilidade, né? É a sua responsabilidade. Se a gente pensa, eu acho que assim, se você leva para essa ideia de que eu criei esse BO, se eu criei, eu posso descriar. Agora, se você fica naquele lugar que, ai, não, é tudo, tudo acontece porque um fulano que não presta, você fica sendo um fantoche na mão das situações, né? Agora, se você puxa essa energia de que, ai, fui eu que fiz, então eu vou desfazer essa parada e vai ser agora que eu vou começar a desfazer isso aqui. Então, é uma outra coisa que dá muito poder para você. Então, assim, tenta puxar para esse lado de que pode ser qualquer situação que você esteja vivendo na sua vida, enfim, cada coisa que acontece, né? Eu, às vezes, fico pensando, gente, o que eu fiz para estar aqui com esse governo do B? Eu não vou falar o nome, sabe? Porque assim, gente, o que rolou aqui? Que lugar? Que lugar que eu atraí essa bosta, né? Então, onde assim, coletivamente também, né? Porque isso é uma coisa, né? E aí, também não vou entrar muito nesse assunto, porque abaixa a energia. Mas, assim, pode ser a situação pior que em algum lugar
tem alguma coisa ali que você precisa olhar que te fez atrair aquele negócio, porque senão eu não tinha nem nascido aqui, gente. Tudo Sim. é possível, né? E uma coisa, Camila, que é muito importante também a gente levar em conta é que quando a gente abre mão do nosso poder e da responsabilidade que vem atrelada a ele, a gente se vê frequentemente no loop infinito, que é aquela coisa da repetição de padrões. Porque você acha que você não tem possibilidade de atuação ali naquele processo. Só que toda a possibilidade de mudança daquele processo vem de você, mas como você não enxerga dessa forma, o processo fica em loop infinito, se repetindo, se repetindo, se repetindo, até você entender que você precisa atuar. Exatamente. É aquela pessoa, um exemplo prático. Eu tenho um dedo podre para homem. Todo namorado que eu arrumo me trai. Então, gente, o que está rolando aí que você está atraindo essas pessoas que estão sendo desonestas com você? Em que lugar você está entendendo que é isso daí que é o que você merece receber? Né? Sim. Então, gente, não é fácil fazer isso. Sempre olhar, tranquilo, acho que não. Não. Às vezes é difícil olhar, porque tem coisas Sim. que empurra para esse lugar aí da sombra, né? Que não é o aceito, que não é o bonito, que não é o legal, que aí vem muito também falando com a energia da Lilith, né? Uhum. E aí olhar para isso nem sempre vai te trazer felicidade. No momento em que você está olhando. Mas aí você Sim. se liberta daquilo. Gente, olha quanto que você pode criar muito mais. Você pode trazer muito mais possibilidades para sua vida, Sim. né? E outra coisa também que a gente que é mulher ouve muito desde que a gente é criança, né? Que a gente tem que ser boazinha. Você tem que ser boazinha. A Lilith não tem nada de boazinha. E isso é uma coisa que é muito difícil de mudar. Né? Aí aqui falando efetivamente, né, de nós mulheres. Né? É muito difícil a gente abraçar a nossa Lilith. Abraçar a nossa sombra e perceber que ser boazinha não é uma qualidade, ser boazinha é um defeito. Ao contrário do que Sim. ensinaram pra gente. Porque uma coisa que a Lilith faz muito bem é colocar limite. E coisa que a gente aprendeu desde pequena que é feio uma mulher fazer. Não, você tem que ser boazinha, você tem que sorrir, você tem que fazer. E a gente vai ficando, né, imersa nessa série de condicionamentos que aprisionam a gente. É isso, a gente tem que chegar no lugar, você tem que sentar com a perninha fechada, você não pode fazer xixi na rua, e aí você tem que ser educadinha, você tem que ser uma menininha boa, e não, porque é muito feio uma menina mal educada. Os meninos às vezes estão aprontando, pitando sete, quebrando tudo, descaradando a porra toda, e a menina tem que ficar ali, porque ela é menina, a menina não pode passar por isso, né? Então, assim, são várias situações. Uma coisa simples, né? Simples, mas não é tão simples. Eu detestava usar brinco. Coisa que eu detestava na minha vida. Quando eu na maternidade, já minha orelha foi furada, né? Anos 80, gente. Ai, eu Já acho saí da uma maternidade de violência. brinquinho. Eu saí da maternidade já de brinquinho. E eu sempre detestei usar brinco, aquela coisa chata. Às vezes, eu uso, mas eu nem sempre estou de brinco. E aí, quando eu era criança, gente, eu tinha que ficar de brinco, porque senão eu ia ficar parecendo um menino, e a menina tinha que usar brinquinho. Então, era um ódio que eu tinha de usar brinco. E tudo, assim, tudo. A Lili tinha 4, né? Então, eu ficava, cara, que droga, que porcaria. Esse troço incomoda a minha orelha, eu não quero usar isso. Então, várias situações, sabe? Que a gente pensa que o menino não passa por isso, né? Fura a orelha se quer, se não quiser. E às vezes, quando quer furar, também arruma uma beona, porque aí Arruma fica. toda uma polêmica, né? Porque aí não, fica igual uma menina, né? Então, assim, a orelha da minha filha é furada, mas ela pediu para furar. Ah, é outra história, né? Ela é toda vaidosa, assim, ela não sei quem ela puxou a mim, foi que eu sou não quero saber de negócio de maquiagem, bota só um batom, um lápis de olho que vou. E ela gosta, ela tem uma coisa, eu gosto de rosa, eu não gosto nem de rosa. Enfim. E aí, ela pediu, mãe, fura minha orelha. Aí eu falei,
tá bom, então vamos furar a orelha. Mas, assim, já tinha aquela pressão, ela bebê, não vai furar a orelhinha dela, não, porque se ela não tá de lacinho, fica parecendo um menino. Eu falei, gente, qual o problema? Qual o problema? Ser humano, tá com saúde, tá bom, eu, hein? Aí, então, assim, tem essas construções que são coisas, às vezes, que passam batida, né? Essa coisa do brinco, por exemplo. Sim. Muito natural, gente, muito natural. Agora não pode mais fazer isso, né? Você furar a orelha da criança na maternidade, mas era aquela coisa, a menina já saía sendo agredida. Da maternidade, mal acabou de nascer. É um ato de violência, né? Eu encaro como um ato de violência. Além dos vários outros, né, que todos os bebês sofrem nas maternidades, principalmente nas maternidades brasileiras, né? Enfim, mas aí acho que esse é tema para outra live, né? Todos os procedimentos desnecessários aos quais as mães e os neonatos são submetidos, né? Aliás, eu já quero Érica Doula, vocês não estão entendendo. Eu estou aqui só trabalhando astróloga doula. Olha aí, já temos até uma identificação aí para botar lá no Instagram. Calma, muita calma nessa hora. Cada coisa é seu tempo. Ai, mas então, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava falando da Lilith, né? Uhum. E aí você falou da Lua. Aí a Lua, no caso, teria essa função aí da mãe nessa perspectiva, né? E a Vênus viria então como a puta, né? Só para ficar assim bem escurecido, que talvez a pessoa não está muito ligada, né? A Vênus é a mulher que tem o papel de atrair o sexo oposto para a procriação. É aquela que seduz, é isso? Isso. Aquela seduzente que chega, que é um local que também é muito irritante para a mulher, né? Porque às vezes você só está querendo existir, você só está querendo vestir uma roupa, você só está querendo ser feliz, e as pessoas acham que você está querendo seduzir alguém, você está ali para o outro, você está porque você tem que estar, você está se fazendo de gostosa, porque para os homens virem atrás de você. Então é um lugar também que é chato pra caramba, né? Uhum. Sim. Você passa um batom, tá indo encontrar com quem? Eu falei, gente, nada, é o batom que eu gosto do batom. Você bota uma roupa. É assim, sabe? É um lugar difícil também, né? Não é toda hora que a gente tá querendo seduzir. É porque é visto muito dessa forma, né? A gente é visto como um corpo para o outro, uma beleza para o outro e uma sexualidade para o outro. E isso está muito arraigado no inconsciente coletivo. Então, a gente que precisa, né, vir e sacudir as pessoas, né? Pra, tipo assim, não. Sim, às vezes não, o negócio é vestir para mim. Né? E sabe o que me irrita também? Quando falam porque a mulher ela não se veste para um homem, ela se veste para outra mulher. Nossa, porque a gente também tem que estar em competição o tempo todo, né? Pelos bonitos, né? Aqueles deuses maravilhosos que andam aí flutuando pela rua. E aí a gente está o tempo todo competindo por eles, né? Então, cara, é muito louco isso, gente. Eu fico assim chocada, eu fico passada quando alguém fala isso para mim, porque a mulher ela se arruma para outra mulher. Não, gente, não pode ser para ela? Como é que é isso? Eu não posso querer botar uma roupa, olhar no espelho e falar, nossa, gostosa pra caramba, e seguir a vida sem querer necessariamente agredir uma outra mulher ou seduzir algum homem? Por que não? Como assim? Como assim, produção? Sim. Então, é isso. Ou é para competir, ou é para conquistar, ou as duas coisas juntas, tudo misturado. Sim. É porque, na verdade, é um modelo falocêntrico, né? Tudo gira em torno do falo masculino. Exatamente isso. Então, né? Perfeito. É isso aí. E o que esse feminino na astrologia vem trazer é justamente olhar para essa questão de uma perspectiva completamente diferenciada. E aí essa coisa do se rebelar e do transgredir essa ótica, né, aconteceu comigo justamente conhecendo de cara a Lilith, né? Primeiro a Lilith. Então, a Lilith foi o primeiro feminino, além dessa dicotomia Lua e Vênus, que apareceu nos meus estudos.
E aí então, o seu estudo já começou transgressor, né? Exatamente. A já veio o feminino para a astrologia por si só já é uma transgressão. Né? Ou melhor, trazer mais do feminino, mais do poder, do potencial do feminino para a astrologia, por si só já é uma transgressão. Né? E justamente o primeiro símbolo que eu trouxe foi justamente o símbolo feminino transgressor por excelência, que foi a Lilith. Né? E aí, prosseguindo, né, nos estudos ao longo dos anos, mais recentemente eu pude ter contato com outros elementos, né? Até através do meu próprio caminho de autoconhecimento, esses outros elementos foram se apresentando para mim e eu fui buscando mais informações sobre eles. E eles trazem muito desses outros papéis do feminino na sociedade. Né? E aí eu vou trazer aqui 5 elementos, né, que chamam mais a minha atenção quando eu falo de feminino, que são 5 asteroides que carregam em si a energia do feminino, que foram descobertos lá no iniciozinho do século XIX, mas que poucas pessoas utilizam e poucas pessoas conhecem. Até para você encontrar referências bibliográficas sobre eles, é uma coisa assim, é uma tarefa hercúlea. Né? Você quase não tem obras falando sobre eles. Você precisa realmente estudar as poucas obras que tem disponíveis e partir para um estudo da cosmogonia para entender como é que é o simbolismo e o posicionamento desses asteroides femininos no mapa astral. Né? E aí, como eu falei, vou trazer aqui 5, não sei quanto tempo que a gente ainda tem, não sei quanto tempo que está programado. Meu amor, você tem que falar desse signo porque eu tô curiosa. Problema do tempo. Eu quero saber quais são esses 5 asteroides. Se a gente sentir que ficou muito corrido, a gente pode fazer outra live para falar com mais calma e tal. Sim, eu acho que eu quero um curso já. Olha, eu já tô. Mas eu acho muita calma nessa hora. Mas assim, eu acho que tipo é importante nem que seja só mencioná-las aqui, né? Porque eu acho que isso também já é trazer, né? Trazer para a discussão, de certa forma, já é honrar essas energias femininas, né? Que são energias de divindades femininas que existiam nessa Grécia helenística patriarcal, mas que, na verdade, elas já existiam muito antes disso. E que a própria simbologia delas no mapa vai refletir justamente esse período pré-helênico e o período helênico. Então, quando você tem esses asteroides com energia sendo devidamente canalizada, com energia fluindo adequadamente, você vai observar a expressão daquela deusa, daquela divindade no período pré-helênico, no período ancestral, da energia feminina primordial associada àquela divindade. E quando você não tem essa força sendo canalizada devidamente no mapa, aí você vai ter a manifestação que é aquele papel que foi atribuído àquela divindade durante o período helênico, que aí já é um olhar patriarcal, que via de regra vai estar, assim como a Lilith, também carregado de frustração, né? Por aquela energia não canalizada ou canalizada indevidamente. Então, o primeiro asteroide que eu vou trazer aqui é a Vesta, né? Que o nome vem de uma deusa romana, né? Que era a deusa Vesta, que no período já helênico, né? Período já patriarcal, era uma deusa que era associada ao cuidado do fogo do lar. Era uma deusa do lar, que cuidava da lareira, que mantinha as casas aquecidas. Né? Então, mais uma vez, no período helênico, a gente tem uma energia feminina que está restrita ao ambiente doméstico. Tá? E assim, né? Ela vem com a energia do fogo, mas é o fogo do lar, que o negócio é dentro da casa. É o fogo contido. É o fogo que está contido dentro porque de uma lareira. O fogo do lar, ele não é para queimar a casa, é só para, enfim, ser utilizado ali, fazer uma comida, né? Enfim. É para aquecer a família. Aquecer a família. Não é uma coisa... É aquele realmente, é fogo contido. Não é o fogo que faz o feminino brilhar diante do mundo, do todo. E o interessante é que a Vesta, né? Que eu sei, assim, sobre... Já bem bebido, né? Na questão aí
da perspectiva patriarcal, tem uma ligação também com ser pura, né? Ser virgem, né? Sim. A virgindade, né? As vestais, existiam as sacerdotisas as vestais, que eram as virgens vestais, né? Que eram as jovens que viviam nos templos dedicados a deusa Vesta, e que elas não podiam ter relação sexual de forma alguma. Era uma afronta à deusa elas terem relação sexual. Né? Quando, na verdade, essas sacerdotisas vestais, antes do advento do patriarcado, nesse período helênico, elas viviam num contexto que era totalmente diferente. Uma sacerdotisa vestal era uma sacerdotisa que ela vivia uma sexualidade sagrada, né? Os ritos associados às sacerdotisas vestais antes do período helênico, desse período patriarcal, só para você ter uma ideia de como é que era a existência dessas sacerdotisas, né? O sexo, o hierogamos, ele fazia parte da ritualística sagrada das sacerdotisas vestais. Gente, olha que babado. Entende? E a descendência e a herança dentro daquelas sociedades, ela era determinada, né? E a liderança, mais do que isso, a liderança daquela sociedade, ela era determinada pelos filhos que eram gerados pelas vestais. E esses filhos não eram gerados dentro do casamento, esses filhos eram gerados dentro de uma ritualística em que as sacerdotisas vestais elas iam para dentro de uma caverna escura, e aí iam os homens também para dentro de uma caverna escura, e lá as pessoas se relacionavam sexualmente, ninguém via com quem estava se relacionando. Então, né, todos sabiam quem eram as mães dos filhos, mas ninguém sabia quem eram os pais dos filhos. E isso não importava, porque o que importava era a matrilinearidade. Nossa, que fantástico isso, né? Entende? Os filhos das sacerdotisas vestais, né, no pré-helenismo, é que iam ser os próximos líderes daquele grupo. Gente, é um comportamento também igual dos golfinhos, né? O golfinho faz isso. Eu lembrei agora que ninguém sabe quem é o pai, mas a mãe, que a galera sabe quem é e todo mundo cuida. Exatamente. Bom, já que ninguém sabe quem é o pai, então todo mundo cuida. Pode ser teu, pode ser do outro, enfim. Não, e o filho de uma vestal, ele era o líder. Ele era o rei, vamos, né, fazendo uma equivalência. O filho de uma vestal ele estava destinado a ter um cargo de liderança naquele povo. E aí, com o advento do patriarcado, a parada ficou porque virgem, a herança não pode tinha mais se que relacionar. ser patrilinear. Cara. Porque aí quem era o rei? O filho do rei. E quem era o rei seguinte? O neto do rei. Então, para isso, você precisa controlar a sexualidade feminina, porque senão você não vai saber qual é a paternidade daquela criança. E olha só, a história se repetindo, né? A religião sendo utilizada como uma forma de manobra política. Sim. Como uma forma de perpetuação de poder. Né? Antes você tinha um sexo sagrado, que gerava os líderes a partir de uma matrilinearidade, e dentro de um processo de liberdade sexual feminina, porque eram as mulheres que escolhiam os parceiros. E agora você passa por um processo de uma mulher encarcerada, enclausurada e objetificada, que não é dona da própria sexualidade, e que ela existe, na verdade, para alimentar uma descendência que precisa ser patrilinear. E assim, e trancar a mulher dentro de casa, né, era uma garantia, né, de que o filho era dele mesmo, né, porque ela não queria, né? Sim, era a única garantia. Então, assim, quando a gente olha para o asteroide, agora trazendo a coisa para a astrologia, né, quando a gente olha para o asteroide Vesta, né, o simbolismo primordial desse asteroide no nosso mapa é o nosso foco e o nosso compromisso com nós mesmos como indivíduos. Né?
E aí, quando essa energia não está fluindo, quando ela está desequilibrada, via de regra, a pessoa ela vai ter alguma questão de uma sexualidade inibida, restringida, castrada, e isso vai gerar uma série de frustrações relacionadas a essa sexualidade que foi castrada, que foi encarcerada, porque essa energia de Vesta ela não vai estar fluindo da forma adequada. Então aí você tem, né, os dois lados desse asteroide, né, desse primeiro asteroide. E assim, a energia sexual, a forma como é entendida e trabalhada, né, enfim, como lida, sobretudo no Ocidente, é muito isso daí, né? Ou você vai para o lado que você se abstém, ou você vai para o outro lado onde você, como se diz, vai para um lugar em que fica a libertinagem, vamos botar assim, né? Sim, não você vai que pro o sexo excesso, sagrado né? pro excesso, não que Sim. fosse com esse conceito, né? Mas fica assim. Sim. Não tem Essa também é mais um uma faceta equilíbrio, né? possível do asteroide Vesta no mapa natal, que é a faceta da exacerbação sexual. Então, ela pode ser constringida, mas ela também pode acabar sendo, dependendo dos posicionamentos e como ela se relaciona com outros aspectos do mapa, ela pode exacerbar, trazer uma sexualidade completamente desequilibrada. Tá? Então, assim, aí a gente já vê uma outra faceta diferente, que é a sexualidade da mulher com ela mesma. Que é diferente de quando a gente olha para Vênus, né? Que é uma sexualidade da mulher para o outro. Então, a Vênus é para o outro, e esse asteroide Vesta já é a parada ali, é a pessoa com ela mesma, né? Sim. É o seu foco, o seu compromisso com você mesma, com a sua própria energia, com a sua própria realização. E Que com a sua maravilhoso própria isso. sexualidade. E aí, num outro polo de Vesta, a gente tem outro asteroide que seria o asteroide Juno. Juno, na cosmogonia romana, é a esposa de Júpiter. Que a gente fazendo uma analogia com a cosmogonia grega, né, porque as pessoas normalmente conhecem mais, o Júpiter seria equivalente ao Zeus, que a gente ouve o nome Zeus já dá até calafrio, né? E eu vi uma postagem outro dia na internet que foi muito engraçada. Alguém colocou assim: gente, vamos evitar falar mal das divindades gregas. E aí a pessoa fez uma lista e aí foi colocando várias divindades e foi colocando aspectos positivos do lado. Quando chegou Zeus, era um espaço vazio, porque a pessoa não conseguiu lembrar de nada positivo para colocar. Então, assim, o Júpiter seria o equivalente, né? O Júpiter romano seria o equivalente ao Zeus grego. Então, só daí você já vê, né, como é que era a coisa da Juno, né? Que a Juno enfrentava, né? E a Juno romana era equivalente à Hera grega. Que quando a gente ouve as pessoas falando, pessoas que não têm conhecimento muito aprofundado de cosmogonia grega, ou que tudo que elas conhecem de cosmogonia grega era o que elas viam na série do Hércules que passava na televisão quando elas eram crianças, né? Aliás, eu via Hércules e Xena. Sim, eu via Eu também. via. Mas você lembra que, tipo assim, era descrita como a malvada, perversa, ciumenta, desequilibrada. O capeta. Capeta. Só que, tipo, gente, vamos parar pra pensar um pouco? Cara, a mulher casou com um cara, ela é fiel eternamente ao cara, e o cara trai a mulher com qualquer coisa que se mexa. Às vezes não precisa nem se mexer, que ele já está traindo a mulher. Impressionante isso. E Não, a e assim, se ciumenta a gente é a parar para mulher. pensar, na verdade, o Zeus, ele era um estuprador. Ele era estuprador em série, exatamente. Ele era estuprador. Inclusive, o próprio casamento de Hera e Zeus, ele, na verdade, ele é um simbolismo do estupro que foi sofrido pelas mulheres daquela cultura pré-helênica matrilinear quando da chegada dos povos indo-europeus. Porque o Zeus simboliza o líder tribal do povo invasor que está chegando, estuprando a líder matrilinear daquele povo que está ali sendo invadido. Então, assim, o próprio casamento
de Zeus e Hera é um símbolo disso. Né? Que na verdade não foi algo que assim, é tudo muito romantizado, né? Se fala que a Hera, né, era extremamente bela, e aí detalhe que Zeus e Hera eram irmãos, né? Segundo a cosmogonia grega. Então, mas ela era extremamente bela e ele estava fascinado por ela e ele queria conquistá-la de todas as formas, mas ela não dava atenção porque o foco dela não era esse, assim, né? E aí ela tinha uma das aves que eram consagradas a ela era o cuco. E aí no mito o Zeus ele se metamorfoseia em cuco. E aí começa a chover, e aí a Hera fica compadecida do cuco ali pegando a chuva, ela pega o cuco e coloca dentro das vestes dela, para proteger o cuco da chuva. E quando ela faz isso, ele volta à forma humana e a estupra. E ali ela, cheia de vergonha, assim, muitos livros que você for ler de cosmogonia grega, eles vão descrever isso como, não, ele volta à forma humana e a seduz. E ela se rende a ele, não. Ele volta à forma humana, ele estava dentro da roupa dela. Ele se aproveitou, ele a enganou, e aí ele volta à forma humana e a estupra. E aí ela, né, cheia de vergonha pelo que tinha acontecido a ela, porque até nesse mito já se impõe à mulher a vergonha por ter sofrido uma violência de ter sido estuprada, né? E aí, em virtude dessa vergonha, é que ela se casa com ele. Camila, você tá travada para mim, você tá aí? Ih, travou. Gente, travou.